trabalhou no Rumos, que levantou muitas bolas, então a gente tem que falar mais com ele, a gente quer ouvir ele mais, porque tem uma pesquisa, a gente está com um projeto Máquina do Tempo, ou agora, mais uma vez, e tem a questão da tecnologia, como isso altera a nossa temporalidade, tem a questão dessa experiência linda que você teve com os índios e a Yanomami, que também eu acho que é uma outra vivência de tudo, que eu acho que pode enriquecer as nossas perguntas, né? Porque acho que mais é a gente tentar levantar questões, levantar as provocações que podem desembocar, né, na criação. A gente tem gente que é o pessoal do Filacete, que está aqui, tem o pessoal Pedro e Débora que estão lá desde o primeiro grupo de estudos que começou, tem o pessoal que são os agregados expandidos, sabe, o comitê expandido, e tem o grupo em si que está aqui. Então, assim, eu acho que você se sinta muito livre para falar e a gente vai perguntar. Então, eu até pensei, depois que vocês me mandaram o projeto, as informações sobre o projeto e tal, eu pensei em duas possibilidades. Uma seria um bate-bola, conversa. Um outro seria uma coisa mais estruturada. Né? E aí, nessa coisa mais estruturada, eu pensei, do que eu já fiz, o que eu estou fazendo, o que poderia ser mais interessante para um grupo de teatro. E entre as coisas que eu já fiz, ou melhor, nesse caso eu não fiz, mas é uma pesquisa que eu prometi, mas eu não fiz, mas eu coloquei os parâmetros dessa pesquisa, era que tem a ver com um tema que eu acho que interessa a vocês, é uma pesquisa para indicar o que aconteceu na passagem do Hamlet Máquina do Rainer Müller. Porque dentro do meu projeto, eu tinha um projeto de Bolsa de Produtividade e Pesquisa da CAPES, sou universitário, né? Professor universitário. Eu tinha um projeto sobre o futuro do humano. E dentro desse projeto sobre o futuro do humano, a coisa se encaminhou para essa diferença, ou essa passagem do Hamlet para o Hamlet Máquina, porque o Hamlet, a questão do Hamlet o tempo está fora do prumo. E como o tempo está fora do prumo, e o Rainer Müller trabalhou, acho que mais ou menos uns 10 anos, em cima da peça do Hamlet, para escrever uma peça que tem 9 páginas, que é o Hamlet Máquina, e como eu gosto muito do que o Rainer Müller faz, de repente, no túmulo do Rainer Müller, me veio a ideia de que, para eu poder estudar o futuro do humano, eu precisava passar pela passagem do Hamlet para o Hamlet Máquina, porque a questão do Hamlet, de certo modo, atravessa 4 séculos e é considerada como a questão moderna por excelência. E depois, se ele faz a passagem para o Hamlet Máquina, é porque tinha alguma coisa aconteceu que não é mais o Hamlet. E o que é, então, isso, o que é essa figura que já não é mais só humana, mas que ao mesmo tempo é humana, mas não é humana, e de certo modo, que vai indicar uma transformação que eu acho que tem a ver com essa transformação e aceleração dos tempos. Então, aí fica a critério de vocês. Se eu for falar da questão do Hamlet e para o Hamlet Máquina, eu teria umas 10 páginas para ler. Né? Que é, digamos, a questão. Aí eu prefiro ler do que falar, porque está muito mais preciso e está muito mais exato. Tem as palavras do Müller, tem alguns comentadores, tem não sei o quê, mas eu acho que dá para situar um pouco o que era essa pesquisa que eu disse que ia fazer há 3 anos atrás e ainda não fiz, mas eu vou fazer. Não fiz, mas eu vou fazer. Então, se vocês preferirem isso, aí eu leio isso. Se vocês preferirem que faça um bate-bola mais geral sobre a questão do tempo e aceleração, a gente pode fazer uma
uma conversa mais nessa direção. Aí eu não sei, depende do grupo, do que vocês acham que pode ser um rendimento melhor, se as pessoas conhecem outros textos do livro, não conhecem, etc. Porque aí eu posso puxar, não sei, realmente aí fica em termos de vocês. É o seguinte, só como uma pequena introdução para o texto, e por que foi cair nisso, eu vou rememorar para quem estava na palestra do Rumos uma pequena observação que eu tinha feito lá, e por que o Miller entra nessa observação. O Miller tinha num dos textos dele, numa entrevista, aliás, mencionado um conceito que para mim é muito caro há já vários anos, que é um conceito de estratégia de aceleração total, econômica e tecnocientífica. Ele chamava tecnológica naquele tempo, não chamava de tecnocientífica. E dessa perspectiva ele dizia: o humano vai desaparecer no vetor da tecnologia. E ele forjou essa noção de estratégia de aceleração total, econômica e tecnológica a partir de uma observação de um grande aristocrata, escritor, grande pensador alemão também da tecnologia, que se chamava Ernest Junger, que escreveu um livro sobre a mobilização total na Primeira Guerra Mundial. E depois o Junger, num comentário sobre por que a Alemanha nazista perdeu a guerra, o Junger tinha dito o seguinte: a guerra foi perdida pelos alemães porque eles se dividiram as forças em duas frentes. Uma frente de guerra, que já era dividida em duas, contra a União Soviética de um lado, contra os outros países ocidentais do outro, fora do eixo. Então eles tinham essa frente de batalha, frente de guerra, mas eles também dividiram os recursos para botar em ação o projeto de solução final dos judeus, dos homosexuais, né? E porque eles dividiram essas forças, eles perderam a guerra, diz o Junger. O Miller, que era finíssimo leitor do Junger, disse: o Junger não tem razão. Não foi por isso que os nazistas perderam a guerra. Porque ele não entendeu, e no caso não tem entendido, era uma coisa bastante complicada, porque o outro era um teórico da questão da mobilização total para a guerra. Ele disse: o que ele não entendeu foi que o problema não era a frente de batalha. O projeto nazista era um projeto de tecnologização total da vida. E nesta perspectiva, a solução final estava inscrita no âmago do próprio projeto nazista de tecnologização da vida, porque a questão da tecnologia, se a aceleração é total, coloca-se imediatamente a questão da aniquilação daqueles que são refratários à aceleração total. E, diz o Miller, a questão principal é que a solução final se inscreve numa lógica da aceleração total, porque é preciso eliminar as minorias, porque as minorias têm temporalidades próprias e, como movendo-se em temporalidades próprias, elas não aceitam uma temporalidade única para todo mundo numa estratégia de aceleração total econômica e tecnológica. Então, o projeto da solução final se inscrevia logicamente, diz o Miller, dentro de uma perspectiva, e não foi um erro de cálculo, de certa maneira, de dividir as forças, mas estava inscrito já na própria dinâmica que tinha que atacar a questão das minorias. Eu acho isso uma questão interessantíssima, eu utilizo isso como um norte na minha pesquisa, na minha maneira de pensar a tecnologia, não porque eu seja contra a tecnologia, porque eu já vou avisando, não sou. Eu não sou nem um saudosista, não sou ludista, nada disso.
Mas eu estou levantando essa questão porque, como eu falei aquele dia lá no Ramos, eu encontrei com um sujeito que estuda futuro no Escritório Europeu de Patentes, responsável por um grupo de 40 pesquisadores de ponta para estudar a questão do futuro da invenção e o futuro da tecnologia, no Escritório Europeu de Patentes, que é uma liga, uma organização, e lá ele se dedicava à questão geopolítica e ele acabou caindo numa questão, que foi a questão que eu mencionei lá no Rumos, que era a questão da intensidade da aceleração tecnológica. Intensidade essa que apareceu para ele da seguinte maneira: se você pegar a intensidade da transformação tecnológica do ano 2000 e projetar 100 anos para trás e 100 anos para frente, o que é que você pode tirar disto? Tomando a intensidade de aceleração tecnológica do ano 2000 como parâmetro, como um metro, para medir 100 para trás e 100 para frente. Se você toma 100 para trás, isso significa que nos últimos 100 anos, tomando como medida a aceleração do ano 2000, o século XX encolhe para 16 anos, ou seja, ele começa com uma perspectiva de 100 anos, mas à medida que essa intensidade vai aumentando, vai encolhendo o século, e um século de 100 anos vira um século de 16 em termos de intensidade tecnológica do ano 2000. Se você pega a questão, em vez de projetar para trás, projeta para frente, de 2000 a 2100, aí é que dá o problema, né? Porque aí, em vez de você ter uma contração, você tem uma expansão, porque vai acelerando cada vez mais cada ano, de acordo com o padrão do ano 2000. Né? E aí o resultado é que 100 anos viram 25 mil anos de intensidade tecnológica. Aí ele diz, 25 mil de intensidade tecnológica é impensável, não dá. Ele que estava estudando prospectiva em vários outros think tanks, porque o que ele tinha ali na mão com esses 40 especialistas era de think tank a respeito de propriedade intelectual e invenção, etc. Ele olhava todos os outros que faziam prospectiva e todo mundo tomava como horizonte 2030. E ele viu que varia, porque se você pegasse essa chave de 25 mil anos, 2030 você tinha só uma aceleração de 3 mil anos. Né? E depois de 3 mil anos é inimaginável, porque a nossa memória humana, indo para trás, a gente chegando na pré-história, a gente chega em 3 mil. Né? Então ele diz, chegando em 3 mil para trás, é por isso que os estudos de prospectiva todos param em 2030, porque depois de 2030 não dá para saber o que vai acontecer. Não dá para saber. Mas ele diz, mas mesmo pegando só 3 mil anos, isso coloca um problema, disse ele. Porque se a gente considerar alguns povos africanos que vivem, do ponto de vista da perspectiva da tecnologia ocidental, na Idade da Pedra, né, há 3 mil, isso também é discutível, mas enfim, nos nossos padrões, em termos de artefatos, eles estão há 3 mil anos atrás. Né? Se isto acontecer, se a gente pegar e considerar que 3 mil anos é isto, né? Se a gente considerar isso, então isso significa que em 30 anos, 25 anos, a humanidade ocidental e o resto da humanidade vai ter que lidar com uma intensidade de aceleração que é como se a gente chegasse lá na aldeia dos Químanos e dissesse para eles que eles têm que evoluir 3 mil anos imediatamente. Né? E isso terminava o comentário dele. Como eu tinha ligação com os Yanomami e nessa perspectiva eles também estão há 3 mil anos atrás, né? Eu acho que eles não estão, eles são contemporâneos nossos, só de uma outra maneira. Isso é outra história que a gente pode conversar depois. Mas, na nossa perspectiva ocidental, olhando para eles em termos tecnológicos, eles estão 3 mil anos atrás. Né? Bom, se eles estão 3 mil anos atrás, a questão que se coloca é a seguinte:
Bom, eu falei, essa realidade eu conheço, eu sei o que está acontecendo no território da Yanomami, eu sei o tipo de pressão que a sociedade ocidental faz sobre aquela. Né? Eu sei o que isso significa, que é atirar aquelas pessoas, se você não fizer o colchão de proteção, você atira aquelas pessoas contra a parede, numa velocidade espantosa que não dá conta de processar. Mas o problema do Constantinos era que, quer dizer, que eu acho que era o problema, era que a sociedade que tem que enfrentar em 30 anos uma intensidade tecnológica, de aceleração tecnológica de 3.000, não é a do outro povo que não tinha nada a ver com isso, é a nossa. É a mesma sociedade. Então, para mim, isso começou a ser um ponto de vista, uma perspectiva muito interessante, para poder, de certa maneira, mudar completamente os meus parâmetros sobre tudo aquilo que a gente chama de o pós e o des. Né? O pós-modernismo, o pós-estruturalismo, o pós-humano, o pós-teatro ao pós-cinema, ao pós... Eu não gosto muito daquele poema do Augusto de Campos, pós-tudo, mas de certa maneira todo esse prefixo que começou a ser colocado na frente de tudo aquilo que era do tempo da gente, né? Ou pelo menos do meu tempo, né? Da minha geração, de um lado do pós, e depois o des, que era desmanche, que era a desestruturação, que era, enfim, todos os desconstrução, enfim, todas essas teorias pós-modernas, etc., que lidavam ao mesmo tempo com pós e des, porque justamente a referência ainda era o anterior, você não sabe como é que você vai nomear aquilo que está vindo, a referência que você tem é a referência anterior. Né? E essa referência anterior não vale para pensar nisso que eu estou falando, ela não vale. Ela não vale porque se você fala pós-moderno, se a sua referência é moderna, a referência moderna, se você já está num tempo que está destruindo ou desconstruindo o moderno, ou desmontando o moderno com essa intensidade, como é que você vai usar esses parâmetros? Se você usa os parâmetros modernos para olhar isso, você fica sempre só naquilo que isso que é novo não é. E você não tem parâmetro para dizer o que aquilo é. Porque você está o tempo inteiro usando um referencial que não se adequa mais à situação, e esse referencial não serve para a gente para perceber o novo. Não dá para utilizar. Então, para mim, esse pensamento é interessante a partir justamente da questão da aceleração total, né? Porque é muito difícil de considerar que a gente vai poder entender o que está acontecendo, ou começar a entender o que está acontecendo, usando um referencial teórico e conceitual que já é de um outro tempo, de um tempo anterior. O que significa também que dá para entender por que tem crise na universidade, por que tem crise nas instituições, por que tem crise no entendimento das coisas, e por que tem crise, enfim. Por que essa crise nas ciências humanas mesmo é uma crise muito forte, né? E há um questionamento radical, se a gente pudesse dizer assim. E eu acho que a radicalidade desse questionamento está ligada a essa perspectiva de aceleração total. Além desses dois, que estavam já antenados com essa coisa, havia já alguns autores, algumas pessoas que estudam tecnologia que já estavam ligadas nessa questão da aceleração total e que já datavam de 1970, essa virada. Né? É a década de 70 que faz essa virada, portanto, é a década que eu era jovem. Né? Então, é uma geração antes de vocês, mas é a geração que viveu a passagem para a disseminação da cibernética em todos os campos, né? Com isso aqui e com todos os derivados digamos, do reino da informação. Né? Foi quando a gente passou para a informação, para as tecnologias da informação, que essa coisa começou. Né? Isso já estava sendo gestado desde os anos 40, mas foi nos anos 70 que isso ganhou capilaridade e começou a entrar
modificando aquilo que o Foucault chama de vida, trabalho e linguagem, ou seja, todas as dimensões da experiência humana. Né? A civilização entrou para valer na vida, trabalho e na linguagem. O que significa que o trabalho não tem mais o mesmo sentido, a vida não tem mais o mesmo sentido, a linguagem também não tem mais o mesmo sentido. Ou seja, do ponto de vista do Foucault, corroborado pelo Deleuze, quando vai fazer o livro dele sobre o Foucault, nós estaríamos entrando numa outra formação histórica, que está deixando para trás essa formação moderna, está entrando num outro tipo de formação histórica. E aí, qual é essa nova formação? É isso que me interessa. É dentro do quadro disso que interessa ao Miller fazer a passagem do Hamlet para o Hamlet Mark. Porque, de certa maneira, o descentramento do tempo já estava colocado desde o Hamlet, quando o Hamlet diz o tempo está fora do prumo, o tempo está fora do eixo. Né? E isso, digamos, não se saiu dessa crise desde que ela foi anunciada pelo Shakespeare. Então, a gente pode rastrear até, digamos, na literatura, ou pode rastrear mesmo na filosofia, muita gente que volta, Nietzsche, inclusive, enfim, Deleuze com o livro dele, Diferença e Repetição, tem uma porção de gente que volta para este ponto, considerando que aí é o momento onde a crise do homem moderno se anuncia, essa espécie de inadequação entre o tempo do sujeito e o tempo da história. Esse é o ponto. A inadequação, ou a defasagem entre o tempo do sujeito e o tempo da história. Bom, mas se isso veio do Hamlet até, digamos assim, 1970, né? E o Miller escreve em 77, o texto dele, ou termina de escrever o texto dele, que é de 9 páginas, em 77, né? Ele está captando que esse Hamlet não dá mais conta dessa outra coisa, porque ele está vendo o que está acontecendo. Né? E como ele está vendo, mas ele, como nós todos, não sabe o que está acontecendo. Porque uma coisa é você perceber o que está acontecendo e outra você não tem palavras para dizer o que está acontecendo, e é uma espécie de uma impressão surda, ou uma impressão que, de certo modo, depois disso até generalizou, porque ninguém mais tem tempo. Ninguém mais tem tempo. E ninguém mais tem tempo e está todo mundo correndo atrás o tempo inteiro. E parece até que as tecnologias, que é um paradoxo, né? Porque as tecnologias são todas feitas para nos poupar tempo, e parece que quanto mais intensa a utilização das tecnologias por nós, menos tempo a gente tem. Né? Então, que história é essa? Ela era para nos poupar tempo e para nos permitir que a gente pudesse ter mais tempo livre, né? E acontece que quanto mais tecnologia a gente tem, menos tempo a gente tem. Então, tem um paradoxo aí, evidentemente esse paradoxo indica a inadequação também do tipo de sociedade que é a nossa, que é a sociedade de trabalho, mas a sociedade de trabalho está em crise, porque todos nós sabemos que o trabalho tem cada vez menos, né? Os governos, os estados todos passam o tempo inteiro dizendo a gente precisa criar emprego, e eles adotam uma política que é o tempo inteiro de eliminar emprego. Então, tem emprego. Né? Cada vez tem mais gente que digamos, que cai fora do trem-bala da aceleração total. Né? Ou porque não consegue ficar no trem, em geral. Né? A crise de 2008 para cá, a gente está vendo. Então, aí, nem vou nem entrar nesse assunto, porque aí é pesado. Então, eu acho que tem aí uma questão, né, de com que instrumental que se vai, eu digo conceitual, com que instrumental se vai dizer ou perceber e mostrar o que é essa sensação de aceleração total e o modo como essa aceleração incide sobre nós. Existe uma fileira, eu já vi que eu não vou ler o texto. Deixa o fluxo. Existe uma
Eu achei que era mais fácil começar por ali. Só um pretexto para uma porta de entrada, né? Pretexto. Um pretexto para uma porta de entrada. Ficou pretexto. Existe uma linhagem de autores que pensam justamente essa questão, como é que impacto tem sobre nós, né? essa aceleração. E existe uma linhagem de gente pensando, não exatamente da mesma maneira que o Wheeler sobre o desaparecimento, mas de certo modo sim, do humano no vetor da tecnologia, mas que pensa que o homem está obsoleto. E o homem está obsoleto em que chave? Na chave de que o corpo humano não dá conta dessa intensidade de aceleração. Né? Não dá conta. Porque é demais. Ela é demais. E aí, não dando conta, por exemplo, uma figura interessante nessa perspectiva é um filósofo chamado Günter Anders, que foi marido da Hannah Arendt. Quando a Hannah Arendt migrou para os Estados Unidos, ele era alemão também e tal. E ele escreveu um livro em 2 volumes, que é muito interessante, chamado O Homo Obsoleto, onde ele começa já a detectar, e está complicado esse negócio, né? Está complicado, e quando ele percebe isso, ele diz assim, eu vou parar de fazer filosofia de modo clássico, e eu vou fazer uma filosofia de ocasião. Filosofia de ocasião, ele entendia por isso, é um pensamento que não tivesse mais como referência o pensamento clássico, mas que pensasse a partir daquilo que está acontecendo no momento, e daquilo que se pode perceber no momento, e ele percebeu isso quando ele foi com um jovem numa exposição de máquinas nos Estados Unidos, e aí ele viu que o jovem tinha vergonha de si mesmo diante da perfeição da máquina. Aí foi que ele sacou o negócio e falou, aqui tem um problema, né? Porque esse sentimento de vergonha com relação à máquina, e a máquina foi feita pelos humanos, então como é que é essa vergonha do seu inacabamento, da sua imperfeição diante desta perfeição e dessa precisão, etc. Então ele começou a cavalcar nessa direção e acabou escrevendo esses 2 volumes que são muito interessantes sobre essa questão da obsolescência do humano. Dizendo, bom, do jeito que vai indo, esse sentimento de vergonha vai mostrando, é apenas um indicador grande de uma crise de que tem um outro ser e um outro modo de ser no mundo, que não é animal nem vegetal, nem é humano, que, digamos, concorre com o humano e que, de certa maneira, está assumindo uma condição como espécie, de certo modo, entre aspas, que está mais na frente do que o humano, diante da qual o humano, digamos, de certo modo, se recolhe. Né? Então ele indicou essa questão, outras pessoas também começaram a ver essa questão e começaram a ver de um modo muito interessante, por exemplo, na NASA, né? Corrida espacial desde os anos 60. A Guerra Fria se exprime, como não podia haver um enfrentamento direto por causa da bomba atômica, outra vez questão tecnológica, né? Não podia haver um enfrentamento direto na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Então, eles faziam guerras quentes em territórios distantes, né? Que a gente sabe disso, a ditadura na América Latina inteira foi um efeito disso. Né? Mas eles faziam as guerras quentes em outros lugares, mas o enfrentamento entre eles não se dava só através da corrida espacial. Né? Corrida espacial é, digamos, de certa maneira, a gente não para pensar essas coisas, mas você para pensar 5 minutos, é uma obrigação. Né? Porque o humano é um ser terrestre. Né? O que ele vai fazer num habitat que não é o dele? Certo? A questão dentro da NASA, que na NASA se colocou, era muito simples. Era o seguinte, o habitat do homem é terrestre, mas ele quer ir para o espaço.
Você só pode fazer duas coisas. Ou você modifica o habitat para o humano poder estar lá e sobrevivendo, ou você tem que modificar o humano para ele poder estar num habitat que não é dele. Foi aí que apareceu o ciborgue. O ciborgue surge dos psiquiatras da NASA estudando a questão de como fazer para resolver o problema de ter o humano se mandando literalmente para o espaço. E aí a questão era, você não pode mudar um ambiente porque você não tem tecnologia nem poder suficiente para mudar um espaço. Então, como fazer para modificar o humano? A questão do ciborgue, que é organismo cibernético, justamente, ou seja, organismo cybernetic organism, né? Cyborg. A questão do ciborgue apareceu porque você tinha que fazer um acoplamento homem-máquina que permitisse ao homem poder viver num espaço que não é o dele. Né? E esse espaço era um espaço, né, extraterrestre. E para poder fazer isso, precisava que o humano tivesse acoplado máquinas que conseguissem assumir o seu metabolismo, porque senão ele ia se mandar para o espaço e ele ia ter que ficar cuidando o tempo inteiro do seu metabolismo e ele não ia poder fazer nada no espaço. Ele não teria nada para fazer, a não ser ficar cuidando da sua luta contra a morte nesse espaço. Então aí surgiu essa ideia de acoplamentos próteses, etc., que permitissem um agenciamento humano-máquina que permitisse que o homem ficasse num ambiente que é essa aplicação, de certo modo. Né? Isso é uma coisa... bom, isso, digamos, foi aceito como uma proposição não delirante, digamos assim. Né? E continuou essa história. Né? Até que um momento teve uma série de explosões que morreram vários astronautas americanos e vários astronautas russos. Né? Eles começaram a ver que o buraco era mais embaixo e começaram a direcionar essas tendências que eram, digamos, do nível macro, esse desenvolvimento do nível macro, eles começaram a direcionar para o nível micro. Em vez de ir para o espaço, a corrida passou a ser pela conquista do molecular, né? Aquilo que é o mínimo, nanotecnologia, biotecnologia e as tecnologias da informação, porque todas essas micro lidam com informação, que é aonde você vai agenciar a maquinação da transformação em todos os campos, né? Que é, por isso, então, a questão de 1970 para frente, que vai ser a transformação, digamos, a virada cibernética, se a gente pode dizer assim, em todos os campos. E aí, por que a informação? Porque a informação, na definição do Bateson, que era um psiquiatra também, mas era antropólogo, etc., que lidava e que trabalhou isso de um modo interessantíssimo, na definição do Bateson, a informação é a diferença que faz a diferença. Em vez de você jogar no grande, você joga o controle no pequeno, no mínimo, e para ver se você tem a posse, se apropria da diferença mínima, e se você tiver o poder sobre a transformação das mínimas diferenças, você tem o poder. Então, a ênfase passou do nível macro para o micro, e, claro, continuou tendo voo tripulado, etc., até hoje, etc., mas não era mais, o lance não era mais o de se mandar toda hora para a Lua, etc., né? A questão, quer dizer, o foco da competição era nesse plano do complexo industrial militar, era no plano micro com as tecnologias da informação. Voltando para o humano, então, essa questão da obsolescência do humano começou a ser uma questão importante do ponto de vista da transformação da vida, do trabalho e da linguagem pelas tecnologias, pelo impacto que as tecnologias tinham e têm sobre o próprio corpo e pelas soluções que começaram a ser desenvolvidas pelo pensamento a partir dessa crise do humano. E você, hoje em dia, a gente tem, digamos,
algumas tendências que dá para mapear no terreno de como é que essa questão está sendo discutida. Né? Você tem uma tendência, que é uma tendência de ver o que está acontecendo nessa direção, fala que horror, quero voltar para trás, quero segurar sobretudo o humanismo. Essa é a tendência, digamos, eu diria, a mais comum, a mais corriqueira, né? Que é uma ambivalente, na verdade, porque de um lado as pessoas querem voltar para trás, mas ao mesmo tempo elas querem os benefícios das tecnologias. Então elas querem voltar, mas elas não querem, de certa maneira, né? Então elas fazem, de um lado, nessa tendência, você tem uma expressão positiva e uma negativa. A negativa quer voltar para trás, que é através de uma espécie de tecnofobia, e a que quer mesmo falar que barato, que é a gente que se mande para frente mesmo, uma espécie de tecnofilia, de amor paixão pela tecnologia, que é, digamos, o reverso da tecnofobia. Mas que coloca ainda a questão em termos, bom, o humano vai transformar, mas ele vai atravessar esse negócio, ele vai continuar sendo legal lá na frente, né? Que é a minha briga com os geneticistas, inclusive em mesa redonda, etc., que eles me chamam de xiita, nem me chamavam, porque agora eu nem vou, mas antes eles me chamavam de xiita, fundamentalista, não sei o que, porque eles achavam que eu estava na posição que eu estava defendendo o humano para segurar o humanismo, e eles apareciam assim, aquele vovozinho super, que nem eu, assim, super simpático, mas com cabelo de paletó de tweed, todo o cabelo cortadinho, cientista, e ele falava as maiores sandices, pessoas sobre reprodução assistida, para a plateia jovem, etc. Todo mundo entusiasmadíssimo, sem as implicações, sem medir em nenhum momento as implicações daquilo que ele está falando. Porque a minha avó falou assim, bom, então tá bom, se é essa perspectiva, por exemplo, se é a perspectiva da reprodução assistida, que a indústria assume o papel do pai e da mãe, né, tudo bem. Mas então como fica a questão, digamos, vamos dizer assim, da individuação de cada um neste processo? Né? Se explodiu a família, tá legal. Se explodiu a paternidade, tá legal. Se explodiu a maternidade, tá legal. Então, você jogou o Freud no lixo junto. Tá? Quem sabe que é bom, né? Mas se você jogar isso tudo no lixo, qual é o parâmetro para as pessoas saberem quem elas são? Porque isso aqui é a questão. Né? A questão não é se falar, é bem legal, porque você pode ter, e eram os casos na época, quando eu discuti essa coisa, já faz mais de 15 anos. Que é legal a menina de 17 anos que invocou que ela é a Imaculada Conceição e então ela quer parir sem relação. A tecnologia diz que pode, ela pode fazer a viagem dela de Imaculada Conceição, tudo bem, né? Tudo bem. Então, tudo que é tecnologicamente permitido deve ser feito. Esse é o ponto. Né? E aí, você começava a ter todo tipo de combinação, as mais loucas, né? E todos os tipos de experimentações também, né? Que vão desde da questão, sei lá, o cara que fazia o cara mais bambambam de efeitos especiais de Hollywood no começo dessa história, que dizia, bom, agora que a coisa começou a ficar legal, porque agora a gente não precisa mais fazer efeito especial. Agora a gente cria realidades monstruosas e baixa elas, né? E baixa elas, faz elas existirem na real, como os experimentos que estavam sendo feitos de transformações genéticas, de criar orelha nas costas de rato, enfim, tinha uma fileira de monstros, de experimentações, e o humano entra nessa. Então a obsolescência do humano vinha, bom, nós vamos entrar numa via de transformação do humano, seja pela implantação de próteses, seja pela transformação genética do próprio humano. Então tinha a turma do humanismo que dizia, não pode, tem que botar o freio. Tinha a turma que dizia, pode, né, mas os humanos vão ser substituídos por máquinas aperfeiçoadas e a gente tem que assumir como espécie que a nossa espécie está condenada, porque na competição entre nós e uma robótica hiper desenvolvida, eles têm condições de sobreviver em ambientes hostis melhor do que nós,
Portanto, nós então somos uma espécie fadada à extinção. Né? E os que diziam, não vai ser pela via do robô, vai ser pela via da transformação do humano. Então, qual transformação? Próximo. Transformação genética. Que via que vai ser, qual vai ser a via e o que vai se dar com a transformação, a começar do próprio corpo. Dentro dessa chave se abre o leque que vai do Botox digamos, a criação de uma aristocracia geneticamente modificada e desenvolvida com habilidades, inclusive artísticas, né, que assumem, digamos, a criação de pontos.